5: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, é perder. Jesus, ele perdeu a sua própria vida por nós, e em nenhum momento ele saiu do propósito. Justamente Cristo, a quem nós devemos imitar, ele não recuou. Será que Jesus, ele não sentiu aflição? Às vezes até um tipo de perturbação. Sim, ele sentiu, mas ele sabia que o Senhor era com ele, o Pai era com ele, e ele faria tudo que o Pai mandou até o final. Não é? Então ele sofreu a morte de cruz e não retrocedeu. Então eu tenho que olhar para Jesus, porque se eu olhar para o homem, eu corro o risco de me desviar. Porque o homem tem aquele que dá bom testemunho e aquele que dá um mau testemunho. O homem oscila, mas em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente o mesmo. Amém. O homem pode até vacilar, Deus não. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quem às vezes tenta dar um jeito na sua vida e vacila com Deus, afasta-se de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai perder a sua vida. Quem tentar achar a sua vida, perderá. Irmãos, como é triste isso. Aquela pessoa que batalha de todo jeito, às vezes é uma pessoa até na concepção social boa, não é uma pessoa ruim, mas ela não tem Jesus, esse é o grande problema. E a pessoa ela vai batalhando de todo jeito, ela vai assim, projetando, né? Se projetando para uma vida boa. E de uma hora para outra a pessoa é ceifada, não é? A lâmpada da vida se apaga. E a pessoa não preparou nada, porque ela estava tentando achar a sua vida e acabou perdendo a sua vida. Então, olha só, isso aqui é muito sério, mas a gente lê rapidamente, até fala, mas a gente não medita. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quer dar um jeito na sua vida diferente do jeito de Deus, vai perdê-la. Aquele, porém, que perder a vida por minha causa, porque tem que perder, Jesus falou isso. Ele nos chama para perder. Olha só a profundidade do trecho bíblico. Mas quem perde a sua vida, deixa de fazer a sua vontade, aquele que se nega, né? Ele vai achar a sua vida, a vida eterna. Não é? Então vai adiantar para a pessoa que está querendo, não é, construir o seu castelinho aqui na terra? Vai adiantar sem Jesus? O castelinho vai ser destruído mais cedo ou mais tarde. Mas aquele de repente que não vai conseguir, talvez nem uma casa, né? Ou talvez qualquer outra coisa, vai perder muita coisa, mas por Cristo, esse vai estar no grande castelo eterno do Deus eterno. Todos. Olha só que contraste, né? Um perdeu eternamente. Perdeu eternamente e se perdeu eternamente. O outro se achou e achou eternamente. Nós temos que ter isso em mente, não é? Porque se tem algo na minha vida que eu tenho que todos os dias estar meditando, é na minha vida com o Senhor. Quem vai me salvar? Ele, como já a pessoa está salva em Cristo, e vai ser consumada a salvação naquele dia. Quem me salva é Ele. Quem me prometeu a vida eterna é Ele. E quem há de vir me buscar é Ele.
Então, é Cristo que nós não podemos perder. O resto é fato, são consequências da vida. E o que nós vamos levar desta vida? Nada. Então por que eu vou ficar tentando arrumar a minha vida aqui nessa terra, que é uma terra de tribulação, de aflição, e vou acabar perdendo a minha vida? Eu vou acabar perdendo a minha vida. Essa é a realidade. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E olha só o versículo de número 26, ó. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Alma aqui, no meu entender, está falando de alma eterna, não de alma temporal, é alma eterna. O que o homem pode fazer caso ele venha perder a sua alma? O que ele pode dar em troca depois? O que ele vai poder dar em troca depois? Nada, porque a eternidade pertence somente a Deus. Isso aqui é uma mensagem muito séria, né? Muito profunda, porque o homem pode ganhar o mundo, né? O homem pode ter toda a fama, todo o dinheiro, e normalmente as pessoas, principalmente hoje, elas querem ter uma certa fama, querem ter dinheiro, porque o mundo ele está muito nesse sentido, né? Muito exigente e tal, e as coisas estão indo nesse sentido. É mentira minha? Não. O mundo prega isso, né? Então a pessoa acaba de alguma forma, né, querendo ser bem conhecida, querendo ter muito dinheiro, porém, se ela, por isso, perder-se, viesse perder, a causar dano a si própria pessoa, vai adiantar alguma coisa? Imagino eu que creio que o inferno é um lugar real, e agora, durante o período em que nós estamos aqui cultuando a Deus na Santa Ceia, tem muitas almas lá no inferno, creio eu. Ele é um lugar real, existe, e muitas almas estão lá no inferno. E almas, digo aqui agora, que estiveram nas igrejas, mas não estavam em Cristo quando estiveram aqui na terra. E agora elas estão lá, clamando, gritando, pedindo a Deus misericórdia. E vai adiantar alguma coisa? Não. Se perderam. O mundo, né? O mundo atrai, o mundo seduz. O dinheiro, a fama, a glória. O que o diabo, na tentação lá com a qual ele tentou Jesus, chegou numa parte lá da tentação, o que o diabo mostrou para Jesus? Os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o mundo é sempre usado pelo diabo, não é? A glória dos reinos do mundo. Mas Jesus, aqui mesmo no Evangelho segundo São Mateus, isso me veio aqui agora na memória, né? Ele respondeu para o diabo no capítulo 4. Então Jesus, verso 10, Mateus 4, lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Crente só adora a Deus. Amém. Crente de verdade, ele não vai se vender. Quando Deus testá-lo, ou o diabo tentá-lo, para que ele se venda, para que ele se corrompa, ele vai ser tentado, mas ele não vai ceder à tentação. Amém. Porque ele sabe que ele serve a um Deus que é maior do que toda a tentação. Amém. E que vai sustentar ele diante da tentação. E em algumas situações, depois das tentações, o Senhor tem bênçãos para nós também. Amém. Olha só o que aconteceu no verso 11, ó. Com isto
ou deixou o diabo? Porque quando você repreende o diabo bate em retirada da sua vida. Amém. O diabo ele vai até o crente, mas quando ele vê que o crente está cheio do Espírito Santo, ele bate em retirada. E Deus abençoa o crente e o diabo sai envergonhado, os demônios saem envergonhados. E eis que vieram anjos e o serviram, e serviram a Jesus. Jesus estava com fome na tentação. Outra coisa, essa passagem de Mateus 16, a gente vê que o que Jesus pregou aqui, ele viveu. Nos evangelhos você vai ver que ele viveu isso. Ele não retrocedeu, ele não se intimidou, ele sofreu muito, mas ele foi até o final. Eita glória, aleluia, né? Ainda que alguma coisa não aconteça na sua vida, o reino de Deus é o seu destino final. A entrada dele, né? Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então o Senhor vai dar a cada um segundo o fruto de suas ações, segundo as suas obras. Isso aqui é muito sério. Então, uma coisa importantíssima que a gente tem que ter num tempo de tantas mentiras na internet, ilusões, seduções, falsas argumentações. Estávamos conversando aqui, eu e o evangelista Rogério, antes do grupo começar, chegou mais cedo. E a gente estava falando sobre isso, né? As pessoas que estão hoje aí na internet vendendo ilusões, atacando a igreja, tirando os atributos da igreja, tentando invalidar, né, os princípios estabelecidos pelo Senhor, né, para a igreja. E pessoas estão comprando essas ideias, estão indo por essas ideias, porque essas pessoas pregam um evangelho descompromissado, que não é o evangelho da cruz. E muitas coisas que essas pessoas pregam na internet, você não precisa de ir longe não. Você vai para a própria Bíblia e vê que é mentira. Às vezes o camarada aparece pregando lá, e a argumentação dele é até convincente, né? Você olha e pensa assim, poxa, o camarada, esse cara, rapaz, o camarada, ele nem gasga, ele não erra uma palavra. É o dono da verdade. Esse aí é o que eu estava procurando para mim. Tem que ter cuidado com isso. Vou encerrar essa argumentação aqui. Deus é testemunho que eu estou falando. Algumas pessoas na internet que chegaram até a me impressionar assim, num certo sentido falando, e eu estava observando, depois que eu fui para a Bíblia, eu encontrei erros em suas argumentações, aparentemente quase que perfeitas, mas quando eu fui para a Bíblia, eu encontrei erros. Então, vigílios com argumentações, filosofias, não é? Lendas, cuidado com histórias, cuidado com isso. Às vezes, por trás disso, está o veneno da serpente, para injetar em você. Se você não vigiar, você vai estar sendo contaminado por uma falsa doutrina. Tenha cuidado, ouça pessoas, mas vigie, vá para a Bíblia, observe para ver se é verdade. Porque qual que é a nossa regra de fé e prática, o padrão pelo qual nós avaliamos as pessoas? A palavra. Antes de você se impressionar com qualquer pessoa, até o que eu prego para vocês aqui, vocês que já estão comigo há algum tempo, eu sempre falo, acompanhe na Bíblia, certo? Eu vou dar aqui duas explicações ou dois exemplos. Teve um dia que eu estava pregando aqui, Tiago, meu irmão falou lá atrás, né? Ele trouxe, porque ele estava ligado no texto. Foi importante. Estava ligado. Você lembra? Domingo passado, o evangelista trouxe aqui que Judá ficou no lugar de Benjamim.
a importância de ler a Bíblia. Entende, irmãos? Então, todos devem estar com os olhos fitos na Bíblia, porque a Bíblia que é o padrão para nós. Não é que você vai desconfiar de todo mundo, mas o homem é falível, Deus não. E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Nós entendemos assim. Embora embora a Bíblia seja muito descredibilizada atualmente, mas ela ainda é, para mim, e sempre vai continuar sendo a palavra de Deus. Amém. Bem? Então, versículo 27, né? O Senhor vai retribuir a cada um segundo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O Senhor vai dar o pago a cada um ou não vai? Amém. Então nunca se desvie, né? E agora para encerrar e a gente já ir para a celebração. 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que é isso aqui? Só para me ver trabalhando um pouquinho rapidamente. O que é isso aqui? Esse versículo 28. A parte dele, cara, no meu ponto de vista, que se Cristo que vier hoje, se vivesse hoje, muitos aqui não experimentariam a morte, porque ele já veio já no dia de hoje. Mas se ele ainda demorar um pouco, e esse dia se tardar um pouco, e amanhã eu vier experimentar a morte, eu não o verei em vida física. Mas ele acredita que muitos que estão aqui não experimentariam a morte. Exatamente, o que está falando, em vida eles veriam, né, o Filho do Homem no seu reino. Isso pode ser uma referência tanto à transfiguração aqui, logo na sequência, no capítulo 17 de Mateus, Jesus se transfigurou. E quem que viu a transfiguração de Jesus? Pedro, Tiago e João. Então isso pode ser uma referência, né? Aquela revelação do reino ali pode ser uma referência à morte e ressurreição também da vida de Jesus Cristo. Não é? Você vai entender, porque isso também está inserido aqui no trecho. Ou também pode ser uma referência à segunda vinda. Então tem essas três opções. Pastor, qual delas o senhor acha que é a certa? Todas estão no contexto. O que a Bíblia não fala, assim, categoricamente, assim, precisamente, a gente fica com o que ela fala, né? Mas o mais importante é o reino de Deus. Não é verdade? É que um dia nós estaremos no reino de Deus. Né?